Esse é o maior catalisador da mudança de realidade. É o que vai fazer você ter mais resultado com menos esforço. Se a gente quer liberar a potência do nosso ser, a gente tem que tirar o lixo do que a gente acredita, pensa, sente e faz. Como é o jeito mais fácil de fazer isso? Mais fácil, com menos resistência, com menos sofrimento, é ambiência. Então, o fator X da mudança de realidade é a ambiência. O que é a ambiência, Aleph? Ambiência não é só de ambiente, não é só de espaço. É espaço também, mas tem as pessoas e tem também as egrégoras, tá? Vamos por partes. Quando você vai para um lugar, por exemplo, que tem mais natureza, que é um lugar mais bonito, que é um lugar em que as pessoas se vestem melhor, que é um lugar em que as pessoas são mais easygoing. Quando você vai para esses lugares, você automaticamente muda. E por que eu tô falando isso pra você? Porque eu vivi isso, tá? No momento em que eu mudei os lugares que eu frequentava, as pessoas com quem eu convivia, minha vida fez assim, catapultou. A verdade é que realmente a minha cura, né? Eu vivi em depressão a maior parte da minha vida, tá? Eu tenho 27 anos hoje, a gente tá em 2025, e eu vivi em depressão até, sei lá, o final do ano passado, tá? Então, assim, a maior parte da minha vida eu vivi em depressão. Isso começou quando eu era criança, tá? Não começou na minha adolescência, começou quando eu era criança. E mudou completamente quando eu mudei os espaços das pessoas com quem eu convivia. Drasticamente. Entra naquela máxima. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Você já deve ter ouvido isso. Se você anda com 5 pessoas que reclamam, você vai ser a 6ª pessoa que reclama. Se você anda com 5 pessoas muito prósperas, muito eficientes, muito educadas, você vai ser a 6ª pessoa. Então, assim, é muito mais fácil de fazer as coisas porque você é contagiado. Lembra? É sempre fora, é sempre como é dentro. E dentro é sempre também como é fora. O seu ambiente, existem as teorias aí da epigenética, o seu ambiente, ele afeta diretamente como você se comporta. É retroalimentado. Você vai absorver do ambiente de acordo com aquilo que você é, mas também você se torna de forma superficial, tá? Porque o que você é em essência, isso é imutável. Mas o como você se comporta, né? O que você pensa, o que você acredita, essas coisas são mutáveis, tá? Isso aqui se transforma completamente pela influência também do externo. Então, tem muitas pesquisas sobre isso, cara. Que só de você estar num ambiente limpo e organizado, você cognitivamente já performa melhor. Você já é uma pessoa mais disciplinada, mais produtiva, só de o seu ambiente estar organizado. E aí, às vezes, você está tentando ter força de vontade para fazer as coisas. Na verdade, você só precisa que as coisas já estejam pré-definidas antes. Exemplo, uma das coisas mais hackzinho bobo de você engajar na academia é que você deixa a roupa que você vai para a academia, a sua garrafa, as coisas que você precisa, um horário setado e tal, antes, no dia anterior. Então, a noite anterior, você já sabe o horário que você vai, já sabe como você vai chegar lá, você já sabe o que você vai levar, o que você vai vestir. Se você diminui a quantidade de tarefas que você tem que fazer para executar algo que você deseja, isso já faz com que você execute melhor. Eu vou inclusive depois fazer um vídeo mais profundo sobre hábitos, sobre produtividade. Se esse vídeo existe, vai estar aqui no card ou vai estar na descrição. Se não existe ainda, aproveita para se inscrever para não perder. E aí a gente dá sequência. Então, os lugares que você habita, eles vão mexer diretamente cognitivamente com você. E as pessoas com quem você anda vão mexer psicologicamente diretamente com você de uma forma absurda. Você realmente é a média das 5 pessoas. Porque, de novo, é uma questão de vibração. O que você vibra? Se aquelas pessoas acreditam em uma coisa específica, você também vai acreditar naquilo. Porque por osmose você vai absorvendo, você passa a acreditar naquilo, entende? Por isso que a nossa família tem tanta influência na gente. Porque a gente fica ali boa parte do tempo na nossa infância convivendo com essas pessoas, tá? Então, assim, você também vai emular e simular, né, os padrões também emocionais da sua família. É muito comum que você performe emocionalmente como a sua família performa. É muito comum que você tenha os mesmos hábitos que as pessoas com que você anda. Se todo mundo que você anda sai na quarta-feira
para ver jogo de futebol e para tomar cerveja, é comum que você também desenvolva isso, entende? Então assim, mesmo que você não tenha esse hábito, você passa a ter quando você convive com essas pessoas. Exemplo, você é a pessoa que não treina, você é sedentário, você come de qualquer jeito. Aí você começa a andar com gente que é marombeiro, a galera da academia, galera calistênica, galera que pratica esporte, surfa, sei lá, qualquer coisa que seja. Você vai ver que essas pessoas comem direito. Aí você está acostumado a ir na hamburgueria. Essa galera, quando você for sair com eles, muitas vezes, às vezes eles levam uma marmita para poder bater as macros deles. Muitas dessas pessoas que praticam esporte não bebem. Aí você é uma pessoa que bebe, só que quando você sai com eles, você não bebe. Gradativamente você vai aprendendo a socializar sem álcool. Quando você percebe, você já nem quer mais beber. Então é muito mais fácil você conquistar algo quando você está rodeado por pessoas que já têm aquilo que você quer ter. Por isso que Alcoólicos Anônimos funciona. Porque você se rodeia com pessoas que também querem a mesma coisa que você, elas querem sair do vício. E por isso que, quando você está viciado, se você só anda com viciado, você continua no vício. Muitas pessoas se curam assim de dependência química quando simplesmente você tira os estressores. Quais são os estressores? Normalmente são os lugares, os hábitos, as pessoas que ela está ali inserida. Se você só anda com gente que usa droga e você quer parar de usar droga, você tem que se afastar dessas pessoas. Porque toda vez que você estiver com eles, esses caminhos neurais eles vão ser reforçados. Entende? E foi assim que eu, por muito tempo, fiquei interagindo exclusivamente a nível de amizade próxima com a minha esposa. Porque eu me afastei das outras pessoas. Não porque eram as pessoas ruins e tal. Não por nada de mal nessas pessoas. Simplesmente porque eu queria uma vida diferente da que essas pessoas estavam levando. Só que aí a gente entra numa coisa que eu não sei nas outras culturas, mas no Brasil é muito difícil, viado. Porque a gente tem uma relação muito grande de culpa. Como se a gente não pudesse se afastar das pessoas. Como se a gente fosse mal porque a gente quer se afastar de uma família tóxica. Inclusive eu tô em novembro gravando esse vídeo. E vai chegar a grande festa do final do ano, que é o Natal, onde várias pessoas se encontram com pessoas com quem elas não querem estar, e aí fica só um cenário muito triste, deprimido, e pessoas, enfim, se sentindo mal, porque estão rodeados de pessoas da família que são tóxicas. Você não é obrigado, de novo, vamos lá, como eu falei, você tem escolha, você não é obrigado a ficar rodeado de pessoas com quem você não se identifica, com quem você não admira essas pessoas. Essas pessoas, elas reforçam muitas coisas às vezes que não tem nada a ver com você. Porque elas lembram às vezes do seu passado. Você já mudou, já é outra pessoa, mas a pessoa ainda trata você como se você fosse uma outra versão apequenada de você. Aí a pessoa começa a falar mal de você. Você nem é mais aquela pessoa. E tudo bem você ter sido aquela pessoa. E tudo bem se você ainda for aquela pessoa. Ninguém tem que ficar apontando o dedo pra você e te julgando. Você não tem que estar cercado de pessoas que são cruéis com você. Óbvio que um bom amigo, ele vai olhar e ele vai te ajudar a olhar onde você está, a olhar para onde você está errando. Um bom amigo, ele vai te lembrar. Isso é o mais essencial, tá? Sobre a amizade. O bom amigo, ele te lembra quem você é. Através do que seja do carinho, do amor dele, da lealdade dele, ou às vezes do puxão de orelha que ele vai dar sim. Porque o bom amigo, ele não vai ficar vendo você vacilando consigo mesmo, sabe? E não vai fazer nada. O bom amigo, ele também, com toda a doçura do mundo, sem ser babaca, sem ser uma pessoa que tá te diminuindo, sendo cruel com você. O bom amigo, ele também vai falar, pô, cara, mas é isso mesmo que você quer? Muitas vezes ele não vai ser a pessoa que vai apontar, você tá errado. Ele pode ser só o cara que te questiona. Tipo, é isso mesmo, cara? Você realmente queria fazer isso? Você realmente queria agir dessa forma? Sacou? O bom amigo, as boas pessoas pra você contar são as pessoas que colocam você pra cima. Se alguém tá te colocando pra baixo, você não tem que estar cercado dessas pessoas, cara. E no Brasil é muito difícil. A gente tem um sistema de culpa, como se você fosse ser uma pessoa horrível, porque você se afasta de alguém. E tem um princípio que talvez você já tenha ouvido falar, que é o balde, né, o barril de caranguejo. Que é uma coisa que acontece de fato, que é quando você bota um monte de caranguejo dentro, você não precisa tampar o balde. Porque quando um caranguejo tenta sair, os outros puxam ele pra baixo.
muitas vezes as pessoas não querem, isso eu não estou generalizando, obviamente não, tá? Não leva isso pro coração, que eu vou falar. Mas se as pessoas têm uma baixa vibração, se elas têm um baixo nível de consciência, elas vão se comportar da seguinte maneira. As pessoas vão querer o seu bem, mas não que você esteja melhor que elas. Mas isso, obviamente, são pessoas com baixa frequência, são pessoas com... quando eu digo baixa frequência, são pessoas que têm um perfil comportamental de consciência muito baixo. Porque uma pessoa que está com uma visão expandida, ela quer ver a sua alegria, porque ela sabe que você é ela. Eu sei que você sou eu e você sabe que eu sou você. Então, óbvio que você vai querer que a extensão de você, porque tudo é Deus. Vamos lá, de novo, a gente bate na mesma tecla. Você vai querer ver a felicidade do outro, porque a felicidade do outro é a sua própria felicidade. Isso é expansão de consciência. É você não ficar nunca triste porque o outro está feliz. Você percebe que é um sintoma de adoecimento cognitivo e emocional e espiritual da pessoa. Quando você vê a felicidade de alguém, você fica triste com a felicidade do outro? Você tem inveja pela felicidade do outro? Não. Quando você está consciente, quando você está dentro de você e você está preenchido pelo amor, sabe? Pela consciência, pela conexão verdadeira e genuína, você fica feliz. Os doguinhos estão brigando. Quando você está inteiro, você fica feliz, a felicidade te contagia. E aí, isso é uma sacada que você precisa ter na vida, cara. Que isso vai te fazer sofrer muito menos, tá? O externo, ele tem um potencial muito grande em cima de você. De novo, fora afeta muito. Só que se você não estiver dentro, alinhado, nada externo vai fazer nada por você, entende? Como assim? Isso é uma coisa que eu vivenciei por muito tempo, tá? Quando essa coisa de viver muito tempo com depressão, às vezes eu tava no paraíso. Tava viajando, tava num lugar muito maneiro. Tava tipo numa ilha paradisíaca, tava numa praia maneira pra caramba. Aí eu moro no Rio de Janeiro, aqui já é um lugar muito bonito, já é um lugar com, enfim, com uma vida muito irada. Tava vivendo coisas incríveis. E dentro eu tava vivendo o inferno. Então você pode estar no inferno vivendo o paraíso, ou você pode estar no paraíso vivendo o inferno. É retroalimentado, mas a chave está dentro. De novo, é sempre dentro como fora é sempre como é dentro. Tudo é dentro antes de ser fora. Então assim, você pode estar numa ambiência muito foda. Se dentro você não se autorizar a desfrutar disso, nada vai fazer nenhuma diferença. E a Verônica foi conversar com os outros doguinhos. Eu tô num lugar que tem muito cachorro, né? As pessoas trazem os cachorros pra passear aqui, então tem esses latidinhos no fundo e essas brincadeirinhas de cachorro. Eu acho até que vazou no áudio uma hora que um cachorro tava cavando aqui na frente, umas folhas do nada. Então no final, não importa se você não tiver uma autorização interna. E aí isso é muito legal, porque isso vai te desbloquear uma coisa muito, muito linda, né? Que é quando você se contagia, né? O contágio positivo, ele é lindo. Exemplo. Eu tento ser uma pessoa muito gentil com as pessoas ao meu redor, porque eu sei que quando eu tô disponível internamente, a gentileza dos outros me faz muito bem. Entende o que eu tô falando? Exemplo. Em vários momentos, eu tava com padrões ruins, de conscienciais mesmo, de estar numa frequência errada nos meus pensamentos. E aí alguém sorriu. E alguém deu bom dia e foi educado comigo, foi gentil. E eu, por internamente estar disponível, por mais que meu padrão às vezes de alguma coisa não tivesse muito bom, eu estava internamente disponível para sentir, para ser contagiado por aquela educação, por aquela gentileza, por aquela alegria. Não sei se você já teve experiência, mas é muito gostoso quando você está andando na rua e você vê alguém sorrindo. E você vê alguém dando gargalhada e você sente alegria e você é contagiado. E aquela alegria, ela entra e muda sua frequência. Mas por quê? Porque é dentro, antes. Então, você pode ver um monte de gente feliz e se sentir mal. De novo, a narrativa do que você conta pra você. Você pode ver alguém feliz e se sentir inveja, e se sentir mal, e sentir que aquela pessoa não merece aquilo, que é injusto aquela pessoa tá feliz enquanto você tá triste.
que é muito um processo de recalque que acontece, por exemplo, no Dia dos Namorados. Você vê as pessoas felizes e ao invés de você ficar feliz porque essas pessoas estão amando, você fica triste porque você está na falta. Só que a chave vira, a tua frequência vira de novo quando você vai para o padrão frequencial, bom. Ou seja, no momento que você está rodeado de gente, que tá todo mundo apaixonado, namorando e tal, e você fica feliz, porque você está feliz pela felicidade do outro, você entende que o outro é você. Você atrai, porque você entra na frequência. Você não entra na frequência de viver o amor da sua vida quando você está carente. Você entra na frequência de viver o amor da sua vida quando você se ama como o amor da sua vida. Aí você atrai alguém que também se ama. E aí vocês juntos, vocês vivem uma linda história de amor. Mas se você não se ama, você está na carência, você vai atrair alguém que está sentindo a mesma coisa. É padrão frequencial. Se você está carente, você atrai alguém carente. Se você está inteiro, presente, se você tem tesão na sua vida, você vai atrair alguém que tem tesão na própria vida. Você tem que ter tesão na sua vida. E você tem tesão na sua vida quando você vai para padrão de frequencial correto. Então é maravilhoso quando você é um único amigo solteiro. Sabe por quê? Porque, de novo, se você está cheio de gente disciplinada ao seu redor, você vai ser o sexto disciplinado. Se você só tem amigo casado, viado, você vai ser o próximo casado. Você tem que ser contagiado positivamente pelas coisas que acontecem. Óbvio, é normal também você às vezes ficar triste com a tristeza do outro. Isso acontece porque a gente está humano aqui. Aqui a gente tem essa coisa também de ser sensibilizado por isso. Mas a gente também tem que saber transmutar isso. De novo, se você está rodeado de gente triste, você vai ser triste também. Mas se eventualmente alguém ficar triste, isso é normal. E você ficar triste também, às vezes, é normal. Quando eu falo essas coisas, né, de você estar mais predominantemente na frequência do amor, da gratidão, da alegria, eu não estou falando que você só vai sentir isso, mas que você predominantemente vai para esse lugar. E quando você precisar alquimizar algo emocional em você, porque as emoções elas são uma alquimia, né, no seu corpo. Quando você precisar alquimizar alguma coisa no seu corpo, isso vai ser leve. E você vai permitir que isso flua através de você. A gente entende aquilo que a gente tem consciência para entender. Talvez você não entenda tudo que eu estou falando aqui. Assista de novo esse vídeo, vai te ajudar. E aí a gente entra na terceira. Eu falei de lugares, falei de pessoas, né? Vamos falar de egrégoras. Egrégoras é uma coisa que as pessoas não costumam falar muito sobre quando a gente fala sobre ambiência. Existe uma egrégora espiritual em tudo que a gente vive. Então sim, a gente tem esse plano material, mas do outro lado também tem um monte de gente. Eu não tô aqui sozinho. Tipo, aqui nesse ambiente tem várias criaturas, até multidimensionalmente falando, né? O que acontece é que a gente tem várias dimensões simultaneamente acontecendo no mesmo lugar, né? Então a gente tem o que a gente vê com os nossos olhos humanos aqui na Matrix, nessa simulação que a gente vive, mas está acontecendo um monte de coisa simultaneamente em outras dimensões aqui. Por exemplo, se você é uma pessoa que já tem uma mediunidade mais aberta, você vai conseguir ver, por exemplo, o fluxo de energia. Tem gente que consegue ler a aura das pessoas. Isso tudo está simplesmente em outras dimensões, que a gente não vê com o olho físico. Mas a gente pega até o que o mestre falou, né? O mestre sempre falava sobre isso. Ver, né, além da visão do seu olho, né? Ver o que está além, né? Você vai ver que toda a filosofia, todos os livros sagrados, eles falam sobre isso, né? E a gente começa a ver as coisas do espírito, né? Tem gente que vê vulto, tem gente que consegue ver realmente nitidamente as pessoas, né? As entidades espirituais, né? Enfim, cada religião vai tratar isso de uma forma específica. Por exemplo, se você for olhar para o candomblé, para a umbanda, vão ter os guias, vai ter preto velho, vai ter caboclo, né? Enfim, são simplesmente outros seres que estão em outro padrão frequencial. O que é uma dimensão para outra? São as estações de rádio. São simplesmente outras frequências de existir, né? O nosso corpo humano, né, essa simulação de materialidade que a gente tem aqui está na terceira dimensão. Mas o nosso espírito, que está, né, guiando esse corpo, ele não está nessa dimensão, né? Então, a gente é muito mais do que a gente
imagina que a gente é. Esse que é o ponto. A gente fica se identificando com as coisas do mundo e fica entrando nesse nós e eles o tempo todo, quando a gente é o todo. Essa percepção de que você é tudo. E aí quando a gente pensa em egrégora, a gente tem que olhar que tudo que tem vários adeptos, vamos dizer assim, tem vários, é o fandom, né, daquela coisa. Então assim, você vai ver que, por exemplo, os fãs do BTS, eles têm um padrão comportamental, eles têm gírias em comum, eles têm coisas que eles gostam. Os fãs do Flamengo, né, os torcedores, né, do Flamengo, eles têm um padrão em que eles têm comportamentos específicos, eles têm gírias específicas, eles têm coisas que eles gostam em comum. Tudo isso compõe a egrégora. E tem a egrégora espiritual, que são também, multidimensionalmente, os seres que estão ali frequencialmente também, que conversam com aquela frequência. Por isso que quando você começa a se espiritualizar, é comum que você não queira estar em determinados lugares. Determinados lugares se tornam muito densos para você. Comenta aqui se você já passou por isso. Lugares que você começou a não conseguir mais frequentar quando você começou a expandir sua consciência. Porque quando a gente vai expandindo a nossa consciência, uma coisa que acontece é que a gente sutiliza a nossa frequência. A nossa frequência fica mais sutil, mais leve, né? Não que você, de novo, toma cuidado com isso, porque tem gente que manipula esse discurso como se você se espiritualizar fosse um lugar em que você para de viver as coisas da terra, vamos dizer assim, né? Como se você... Aí vai para um lugar muitas vezes de negligenciar os seus desejos corpóreos mesmo. Às vezes você querer comer um alimento específico, ou fazer sexo, ou ter dinheiro, ou ter conforto. Tem um lugar que você tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente não está aqui para... Nós somos seres, né, espirituais vivendo uma vida material. Estamos vivendo uma vida material. Não é para você negligenciar seu corpo ou você fingir como se você não estivesse na matéria. É justamente para você, de forma consciente, viver a matéria. E se satisfazer na matéria, assim. E você curtir a matéria. Você está aqui para você se divertir. Você não está aqui para pagar pecado, você não está aqui para sofrer. Não tem que ser sofrimento. Não precisa ser sofrimento. Você não está aqui para sofrer, você não está aqui para ser uma pessoa melhor ou para evoluir. Você está tendo uma experiência que o seu espírito se diverte estando aqui. Se você olhar de novo, tudo é narrativa. Se você acreditar que você está aqui para sofrer, você vai sofrer. Se você acreditar que você está aqui para evoluir, você vai evoluir. E eu não estou falando com isso que a gente não fica aprendendo, entre aspas, coisas e se desenvolvendo, se expandindo aqui. Tanto é que eu falo o tempo todo para a gente expandir nossa consciência, né? Mas, na verdade, eu não estou falando para você nada que você não saiba. A diferença é que você pode estar embrutecido e ter esquecido. Porque quando a gente se embrutece, lembra? A gente compra o que o mundo conta pra gente, a gente compra aquilo, a gente acredita naquilo, a gente passa a viver desse jeito. Mas a verdade é que você sabe de tudo que eu tô falando pra você. O seu espírito sabe. Porque eu e você viemos do mesmo lugar. Nós somos a mesma coisa. Eu sou uma extensão de você, você é uma extensão de mim. Porque nós somos Deus. Tudo é Deus. Seu vizinho chato é Deus. Seu cachorrinho é Deus. O céu é Deus. A árvore é Deus. Se você for para esse lugar e tiver esse entendimento, e você lembrar quem você é, você vai ver o sagrado em tudo. E você vai entender, você vai estar em conexão, em fluxo com tudo o que é. Vamos lá, que esse vídeo tá ficando longo, vamos finalizar. Então tudo tem uma egrégora. Tudo aquilo que existe, né, tem o fandom, né, e vai ter o fandom espiritual. Então vão ter lugares que você vai perceber que você não consegue mais estar à medida que você vai sutilizando sua frequência. Vão ter lugares que você vai se sentir mal estando lá, vai se sentir drenado, vai se sentir fragilizado nesses lugares. E sim, tem formas de você conseguir transitar por esses lugares sem que você seja afetado. Exemplo, sei lá, às vezes é caminho para você passar na frente de um bar.
E eu não tô falando que todos os bares são assim não, tá, gente? Enfim, eu não tô generalizando nunca em nada que eu falo, ou que uma pessoa espiritualizada não pode ir pro bar, tá? Não tô falando isso porque eu não acho que a coisa em si é muito como você experimenta aquilo. Inclusive, por exemplo, tem baladinha pra gente espiritualizada. As pessoas vão porque elas querem dançar. Elas querem alquimizar no corpo delas dançando. E vão ser músicas de rezo, vão ser músicas com mensagens positivas. Entende? Então nunca é a coisa em si, é como aquilo é vivenciado, tá? Que fique muito claro isso. Eu não tô... Nunca é pra gente olhar as coisas, quando a gente tem consciência, nunca é pra olhar para aquilo e julgar e diminuir ou ser superficial sobre o que a gente tá falando, tá? Mas assim, exemplo, é um bar de baixa frequência, tá? Vou dar um exemplo específico. Só que aí é o caminho, você tem que atravessar por aquele bar, porque, sei lá, o bar fica na sua rua, no início da sua rua. Sua casa nem fica perto do bar. Você precisa transitar. Se você tá com a sua aura muito aberta, né, a sua coroa muito aberta, e você tem um nível energético ali, né, tipo, o que acontece? Quando a gente tem muita energia espiritual, né, e especialmente se você é médium mais ostensivamente, isso aparece, tá? Isso dá pra visualizar. Quem tá na outra dimensão visualiza. Tem religiões que vão chamar de encosto, de obsessor, mas são só outros seres, outras almas que estão em outro padrão, né? Outro estado. Assim como tem água gasosa, água líquida e água sólida, é como se fosse isso, é só um estado diferente. A gente não morre, né? Por isso que a gente não morre. A gente só muda de estado. A gente tira essa roupinha de carne e a gente vai para outro estado, que é o nosso estado natural, na verdade, né? Então, assim, você tem que passar por ali. E aí, se você é visível, tá? É perceptível. Quando você tem a mediunidade aberta, é perceptível que você tem. Sabe quando as pessoas, elas desenham os anjos e os santos com uma auréola ao redor da cabeça? Não é por acaso. Tudo que se repete tem um motivo para se repetir, porque aquilo realmente é verdade, entende? Tem coisas que se repetem porque elas são implantadas e as pessoas ficam reproduzindo a mentira. Mas tem coisas que quando você vê acontecendo em diferentes lugares do mundo, para diferentes culturas, e aquilo fica se repetindo, é porque aquilo tem um fundo de verdade. Pode ter sido muito brutalmente manipulado, ou seja, hoje aquilo pode não ser realmente a verdade, mas aquilo tem um fundo de verdade. Entende? Entende o que eu tô falando? E aí, a gente vê que, por exemplo, tem essa auréola, né, nesses santos. Isso realmente acontece. Então, quando você tem uma mediunidade mais aberta e tal, né, na Umbanda, no Candomblé, então eles vão falar sobre a sua coroa, né? Dá pra ver espiritualmente o fluxo dos seus chakras, a sua conexão espiritual. Então, médiums, né, pessoas que conseguem, estão encarnadas, estão na carne, né, e tem um corpo físico e tem uma percepção expandida, né, visual, mediunicamente, elas conseguem ver isso. Só que na outra dimensão isso já está aberto, porque você não tem a restrição do corpo físico. Então você já consegue ver. E aí, muitas vezes, espíritos, né, pessoas, seres, né, porque são seres, não são espíritos, não é uma coisa diferente do que você é. É uma coisa que você é, só que você é um corpo de carne, tá? Entende dessa forma. Quando tem uma baixa vibração, vão usar isso. Vamos lá. Aqui a gente não tem mais pessoas que a gente considera interesseiras. Que quando alguém tem dinheiro, a pessoa gruda nela para poder usufruir daquele dinheiro. É meio que desse jeito. A nossa energia é a grande moeda de troca, tá? Então a sua energia espiritual tem irmãozinhos, né? Tem, assim, eu sou seu irmão, você é meu irmão, assim como qualquer outro ser desse é seu irmão também. Então tem irmãos que tem menos consciência. Assim como você esbarra aí por um monte de gente com baixa consciência o tempo todo. Gente que, por exemplo, um padrão muito bobo de consciência baixa é a pessoa que joga lixo no chão. Sabe que é errado, mas não tá consciente. Então esses irmãos que têm menos consciência que você, eles vão querer usufruir da tua energia. E aí você, às vezes, só passa pelo bar e você, às vezes, tem um torpor. Às vezes você se sente até meio bêbado. Entende? Porque você não está com defesa energética. E tem sim como você transitar por esses lugares tendo uma defesa energética, tá? Depois eu vou fazer vídeo sobre isso também. Então, você já sabe. Se não está inscrito, já se inscreve.
Mas tem como você transitar. Só que o ponto todo é que se você não estiver mais naquela frequência, você não vai querer vivenciar aquilo, você não vai querer ir para esses espaços, você não vai querer estar integrado ali, entende? Você pode transitar, tipo, passar, estar no meio do seu caminho, mas você não vai ser absorvido por aquilo, você não vai ter a vontade de viver, de frequentar ali, entende? Quero que você entenda que você não faz nada sozinho, tá? De acordo com quem você vibra, vai estar as suas companhias, e não só no mundo material, também no mundo espiritual. Você não pode levar em consideração a ambiência e só achar que são as pessoas do mundo físico e os lugares do mundo físico. Tem as pessoas que estão do outro lado, né? Que não estão com um corpinho de carne, mas estão aqui acompanhando você, tá? Seus guias e os outros que não são seus guias, que simplesmente são transeuntes. E o mundo espiritual, ele tem a maior predominância de tudo que acontece na sua vida é espiritual, não é físico, tá? Lembra que eu falei que são 4 instâncias? Crença, pensamento, emoção, isso não é nada físico. Isso tá mexendo com tudo que acontece com você. E de acordo com isso aqui, você vai estar rodeado daquela influência. E aí, de novo, se você está rodeado de 5 espíritos que estão vibrando baixo, você vai ser o 6º espírito, só que a diferença entre você e eles é que você tem um corpo físico que está numa frequência baixa, tá? E você vai atrair essa egrégora de acordo com como, o que você acredita, o que você pensa, como você se sente e o que você faz. Você vai atrair essas pessoas. Lembra, o que você faz, por isso que tem a egrégora nas coisas, né? Porque qual que é o fazer aqui? Eu tô torcendo para o Barcelona. Tô praticando golfe. Tem uma egrégora, entende? Então sempre estar alinhado, de estar integrando esse lugar. E aí acontece que muitas vezes a pessoa fala para você mudar de ambiência, você tem que mudar de bairro. E agora você não consegue fazer isso. Ou para você frequentar uma academia premium, ou para você estar num evento específico. Que se você quer ser rico, você tem que estar rodeado de ricos. Só que o ponto é que a maioria dos ricos não vai querer andar com alguém que ainda é pobre. Tem isso também, ninguém te conta, né? Mas é isso. Então, vou te dar o papo de como você mudar a sua ambiência de forma mais simples. A forma mais simples de você mudar de ambiência é: vai para a natureza. Eu tive uma experiência muito empírica de como a natureza ela tem uma egrégora totalmente diferente, né? Vai num cemitério, num lugar específico do meio da cidade, assim, cheio de coisas nada a ver. Aí vai para um cemitério perto de uma praia, como você vai ver, que é totalmente diferente a egrégora espiritual. Você vê que tem uma egrégora espiritual diferente. Um cemitério jogado num lugar aleatório, de um que é perto do mar. O mar, ele é um grande transmutador frequencial. Praia tem uma frequência muito alta. Então as pessoas ficam falando, vai pra Alphaville, que lá a frequência é alta beça. Às vezes é baixíssima, dependendo de onde você esteja. Quer frequência alta? Vai pra praia, vai pro mato. Eu tô aqui num parque, vai pra um parque. E é muito comum também que esses lugares, mas especialmente os melhores parques e tal, eles estejam em bairros nobres. É muito comum, tá? Que às vezes a natureza que vai ter num bairro vai ter muita gente que é moradora de rua, vai ter muita coisa que não necessariamente tem uma frequência alta, tá? Então assim, vai pra natureza. Normalmente é de graça pra você entrar nesses lugares, nesses parques, nessas praias. Tipo, você vai pagar sua passagem, às vezes você vai estar lá, sacou? Às vezes você já é rico e na verdade o que você está querendo mudar não é uma questão financeira, é uma questão emocional e tal. Natureza tem uma frequência altíssima. A egrégora espiritual do que tem na natureza é altíssima. E aí o que acontece? As pessoas que estão na natureza também normalmente elas vão ter um padrão frequencial diferente. Porque só de você, isso é uma questão psicológica que é comprovada por vários estudos científicos e tal. É só você pesquisar um pouquinho. Só de você olhar pro verde, olhar pro azul, que é o céu, né? E as árvores, as plantas e tal. Você pode pintar uma parede da sua casa que você já vai ter esse benefício. Que isso simula, né? O verde e o azul simulam essa qualidade energética do mar, das árvores, do céu. E você tranquiliza, é a psicologia das cores.
Seu sistema, ele entende esse código. Entende? Então vai para a natureza. O fator X é a ambiência, são as pessoas e são os lugares. E a forma mais simples de você ir para um lugar de alta frequência, para você subir a sua frequência, é ir para a natureza. Então vai para a natureza, se afasta das pessoas que te fazem mal. E se você quer ajuda para transformar a sua realidade, toca aí no link para ter mais informações sobre os meus atendimentos. E isso é a verdade.